Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar uma avançada no conteúdo aí. A nossa apostila ela é bem grandinha e tem bastante coisa pra gente ver ainda até o final do trimestre, tá? Então hoje nós teremos duas aulas. A primeira nós vamos falar sobre o período colonial no Brasil, algumas características da economia, da administração. E a segunda aula eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês do YouTube falando sobre a escravidão no Brasil, ok? Então eu quero que vocês abram o caderno, façam um cabeçalhozinho e coloquem o título dessa aula, que é a colonização da América Portuguesa, beleza? Então vamos lá, gente. Nós podemos dividir a história da colonização do Brasil em dois períodos. O primeiro período é o período pré-colonial e o segundo é a colonização propriamente dita, né? Esse período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, ou seja, 30 anos, ele ficou denominado assim porque a colonização ela não aconteceu efetivamente. O que é necessário para que a colonização ela seja feita, né? Ela seja efetivada? Que haja ocupação do território. E isso não aconteceu inicialmente, né? A gente sabe que os portugueses vinham, né, com seus navios, atracavam no que eles chamavam de feitorias, né, que são portos ali de armazenagem. Eles atracavam ali, abasteciam os navios com o que eles estavam explorando, principalmente para o Brasil, abasteciam e voltavam para a Europa. Então não tinha uma preocupação ali de estabelecer, né, uma pequena vila ou uma cidade, alguma coisa parecida com isso. Então, lógico que tinha ali uns casebrezinhos e tal, mas era tudo muito sem organização, né? Essa colonização ela foi iniciada pelo litoral, né? Eu tenho aqui esse mapa que está na página 30 da apostila de vocês, que mostra a divisão do que a gente ainda vai ver, que são as capitanias hereditárias, mas evidencia também o Tratado de Tordesilhas, que mostra que parte realmente era a colônia portuguesa da época. Então tem aqui uma parte do Nordeste do Brasil e uma parte do que hoje é o Sudeste, né? Então essa faixa litorânea aqui que foi explorada inicialmente, principalmente as áreas de Mata Atlântica, né? Onde estavam esse produto tão importante que era o pau-brasil. Esse pau-brasil, gente, ele era extraído, explotado. Vocês lembram que eu falei pra vocês na sala de aula do verbo explotar, que é diferente do verbo explorar? Pra quem não se lembra, né, explorar significa conhecer alguma coisa desconhecida. Então, exemplo, vou subir pro Parque Nacional para explorar as cachoeiras, beleza? Então seria isso. Explotar significa retirar recursos. Então, o que os portugueses fizeram, né, da colônia seria explotar, ou seja, retirar esses recursos que até então era o pau-brasil, tá? Como é que os portugueses eles faziam isso, né? Eles encontraram nas praias aqui do nosso litoral povos indígenas, né? Que eles escolheram chamar de indígenas. Então, os nativos americanos que viviam aqui, povos muito diversos, como a gente já conversou várias vezes em sala de aula, eles se relacionaram de forma amistosa com os portugueses. Porque ao mesmo tempo que os portugueses eram extremamente estranhos para os nativos americanos, para os indígenas também eram muito estranhos para os portugueses. Então ficava aquela coisa assim, os indígenas tentando imaginar se os portugueses eram deuses ou eram humanos como eles, e os portugueses tentando desvendar ali se os indígenas eles eram seres humanos, se eles tinham alma, se eles eram animais, o que eles eram, né? E aí dessa relação um pouco ali esquisita, né? Porque ninguém sabe o que é o que, não se conhece, não entende muito bem. Os europeus nunca tinham visto um indígena, ou o indígena nunca tinha visto um europeu. Eles se relacionaram e conseguiram se comunicar.
e passaram a fazer o escambo, né? Você já sabe o que é escambo desde lá do Fundamental 1, acho que desde do 4º ano, do 3º ano, vocês já ouviam isso em história, mas escambo seria ali um tipo de troca, né? Troca de mercadorias, troca de produtos, esse tipo de coisa. Então, esses indígenas trocavam produtos com os portugueses. Então eles entravam na mata, como, né, era a casa deles, eles sabiam onde encontrar o que os portugueses precisavam. Lembrando, principalmente o pau-brasil, mas o pau-brasil não era o único recurso explotado daqui, tá? Mas eles adentravam lá na mata, retiravam esses produtos e nas praias trocavam por coisas que vocês também já estão cansados de saber, como espelhos, machados, colares, enfeites, esse tipo de coisa. A nossa ideia inicial, quando a gente pensa nisso, é que os portugueses estavam enganando os indígenas, né? Eles estavam sendo espertos. Eles estavam realmente explorando, aí sim o verbo é correto, exploração, né? Explorando aqueles bobinhos indígenas, né, inocentes. Mas a verdade não é essa, gente. A verdade é que as trocas elas eram vantajosas para ambos, né? Os indígenas, eles não estavam sendo bobos, eles não estavam sendo enganados, né? Eles estavam fazendo trocas úteis. Madeira tinha para dar e vender, né? Lá na casa deles. Aquilo ali não servia de nada para eles. A tinta extraída do pau-brasil era usada por eles já há milhares de anos, né, para tingir a pele, esse tipo de coisa, mas, né, era uma coisa que tinha tinha fartura. Então eles não se importavam em ceder isso para trocar por coisas que eles não tinham. Eu fico imaginando a reação de um indígena ao se olhar no espelho, ao olhar o próprio reflexo. Vocês já imaginaram isso? Então, para eles, aquilo era uma coisa inexplicável. Um espelho era inexplicável, era coisa dos deuses mesmo. Um machado, uma faca, esse tipo de coisa. Eles tinham ferramentas? Tinham, mas não eram ferramentas com tanta precisão quanto as que os europeus tinham, né? E a que os europeus... Calma. As que os europeus tinham. Tem que ter concordância nas palavras, nas frases. Então vamos lá, gente. Então eram trocas vantajosas para ambos os lados, ok? Então a gente precisa entender isso aí. Então essa foi a primeira parte da colonização, então a pré-colonização, mas começaram a acontecer algumas invasões, né? A coroa portuguesa desejava fazer a colonização do Brasil, mas ela não tinha recurso financeiro para isso, então por isso que demorou um pouquinho, né? Mas no final das contas a colonização ela teve que ser feita porque a França principalmente ela nunca tinha aceitado o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? A divisão do mundo entre Portugal e Espanha. E a França pensava assim, quem é que fez essa divisão? Quem foi que fez? Foi Deus. Deus não botou isso na Bíblia, não falou, não revelou a ninguém. Então eu não vou aceitar, eu não vou obedecer. E aí era o que eles faziam, né? Eles iam pra América e começavam a invadir algumas praias, explotar também os recursos, como o pau-brasil, por exemplo, aqui. E para impedir, né, essas invasões, que nesse momento eram feitas principalmente pelos franceses e os espanhóis, que não estavam satisfeitos só com a parte que eles tinham ficado, né? É que a coroa decide fazer a colonização. Só que, como eu falei pra vocês, eles não tinham recursos financeiros para fazer essa colonização. Então, eles dividem, né, o território. E aí sim vem esse mapa aqui, nas chamadas capitanias hereditárias, certo? Hereditárias por quê? Porque elas eram passadas de pai para filho. Então, o rei faz uma doação, né? Geralmente para nobres da média e da baixa nobreza. Então as doações eram feitas, né? Então faixas aqui do território eram doadas e essas faixas poderiam ser doadas para outras pessoas também, que aí essas porções de terra seriam chamadas de sesmarias. Então eu tenho aqui
uma capitania hereditária que pode ser dividida em sesmarias, certo? O dono da capitania hereditária é chamado de donatário ou capitão donatário, certo? Então ele era o responsável por administrar primeiramente aquela parte do território, mas principalmente financiar a colonização, o que é um pouco mais difícil, né, gente? Então, como a coroa não tinha dinheiro para fazer essa colonização, esses capitães donatários receberam essa parcela da terra para colonizar. A gente sabe, né, que esse tipo de administração ele não deu muito certo. Somente duas capitanias elas vão prosperar, que são a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E por que elas prosperam, gente? Porque elas implantaram o cultivo da cana-de-açúcar. Né? Não é nada inovador. Os portugueses já estavam fazendo esse cultivo nas ilhas de Açores e Madeira. Já estava sendo muito lucrativo, porque o açúcar naquele período ele tinha um valor comercial muito grande na Europa, né? Então eles já estavam fazendo esse cultivo nessas ilhas da África, Ilha de Açores e Madeira, e já estava dando muito certo, então implementaram aqui nessas duas capitanias e deu certo, tá? Inicialmente eles fizeram uso da mão de obra indígena, tá? Mas substituíram logo depois pela mão de obra escravizada também, né? A do indígena também era escravizada, mas a mão de obra escravizada africana, ok? Lógico que essa produção era feita a partir do sistema de plantation, que eu acho que eu vou falar sobre isso em todas as aulas pelos próximos meses. Mas, né, só para relembrar aí, porque é muito importante, o sistema de plantation, ele é baseado em 4 características, né? Então, monocultura, latifúndio, voltado para exportação, fazendo uso da mão de obra escrava, que inicialmente foi a mão de obra escrava indígena e depois substituída pela mão de obra escrava africana. Lembrando, gente, que a administração do tipo capitania hereditária, ela foi implementada para garantir aí mais ou menos 4 funções aí. Então, esse donatário, ele tinha basicamente 4 funções. A primeira era expulsar os franceses do território, como eu disse para vocês, eles não estavam obedecendo o Tratado de Tordesilhas. A segunda, buscar metais preciosos, que os espanhóis já tinham encontrado, né, na região andina, e aí os portugueses queriam encontrar aqui também nessa porção da América. Povoar a colônia, como vocês já sabem, e elaborar um sistema administrativo, que no caso da capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, eles implementaram um sistema econômico e administrativo ao mesmo tempo, que é o cultivo da cana-de-açúcar, ok? Depois, essa forma de administração foi substituída pela administração chamada de governo geral, tá? Então, governadores gerais, eles eram escolhidos para organizar o território, beleza? A gente já sabe que o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, então esse sistema foi escolhido e ele deu um pouco mais certo, tá? Esse governo, ele era dividido em 3 partes. Então, a gente tinha o provedor-mor, que era o responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça, e o capitão-mor, que era o responsável pela segurança do território, tá? E além, né, do governador-geral. 2 governadores gerais vão se destacar aqui no território, que foram Tomé de Souza, né? Ele se destaca principalmente por ter fundado a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? E o governador-geral Mendes Sá, que ficou, né, se destacou por expulsar os franceses da cidade do Rio de Janeiro. E é um tema para uma próxima aula também. E além, né, dessa produção da cana-de-açúcar, era produzida aqui no território também alimentos para subsistência. Além desses alimentos, outros produtos, né, a gente pode destacar,
como fumo, que era produzido principalmente na região do Recôncavo Baiano e era usado como moeda de troca, né, para trocar por escravos, e a aguardente, tá? Que é cachaça. Vamos ver mais o que. O algodão era produzido para fazer roupa bem simples, assim, principalmente para vestir os escravos. O gado era produzido para várias coisas. Para transporte, porque era o gado que fazia o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para o moinho e do moinho para o porto, né? Era usado para comer, né, também, a carne. E o couro era usado para fazer utensílios, para fazer roupa, para fazer esse tipo de coisa. A sociedade colonial, ela era composta pelos europeus, inicialmente os portugueses, tá? Mas depois outros europeus vão vir para o território. Então os brancos, os indígenas que vão se incorporar aí também na nossa sociedade e os escravos africanos, ok? Era uma sociedade estratificada, como a gente já percebeu, mas era também uma sociedade rural. E aí isso a gente já sabe que vai durar por muito tempo, né? Inclusive a gente viu na nossa aula de geografia ou de sociologia, que a inversão, né, vai acontecer somente nos anos 60. Então até os anos 60 a nossa sociedade ela foi majoritariamente rural. E uma sociedade patriarcal, muito por conta da religião, que era o catolicismo, era a religião oficial, né, dos portugueses, que vai ser imposta a toda a sociedade. Então, os indígenas e os africanos, eles, né, sofrerão essa imposição aí cultural, e dentro dessa imposição cultural a gente vai ver uma imposição religiosa em relação ao catolicismo, que vai dar a base aí da nossa sociedade até os dias de hoje, tá bom? Gente, nós vamos ficar por aqui. Tem alguns exercícios para vocês fazerem e tem o próximo vídeo para vocês assistirem, tá? Então, beijinho, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula, que é na sexta-feira, aula de Sociologia e Geografia, tá bom? Tchau, gente. Tô morrendo de saudade de vocês, hein?